A inflação real não é índice de preço. A inflação real é o aumento da base monetária, que você pode ver no site do Banco Central, do Banco Mundial, até no TradingView lá, e ele demonstra que nos últimos anos é acima de 20% para o dólar e para o real. Se você não tem um retorno acima de 20% em dólar por ano, descontado o risco, descontado todos os custos, o tempo que você gastou, os impostos e tudo mais, você está perdendo riqueza. E a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda chama senhoreagem. Na época do quinto, né, que tinha, o quinto dos infernos, né, o quinto que Tiradentes fez guerra, morreu gente para não pagar. Era uma vez e você cunhava o dinheiro, 20% do ouro que tinha saído do subsolo, você podia circular como moeda para sempre. Hoje em dia é 20% ao ano. Você se empobrece 20% ao ano se você aceitar que real é seu padrão contábil, é seu padrão de valor. Imagine que você esteja condicionado a trabalhar por toda a vida a fim de obter uma mercadoria que serve como garantia de acesso à riqueza produzida por outras pessoas. Como você, por conta própria, não é capaz de produzir tudo o que consome, possui necessidade e desejo de trocar aquilo que produz por algo que não produz. Essa mercadoria é o dinheiro, um instrumento desenvolvido e aprimorado pela civilização que permite as trocas ocorrerem de forma mais precisa e sem que as necessidades das duas partes sejam atendidas simultaneamente. Ou seja, o dinheiro é uma garantia que pode ser verificada por todos os agentes econômicos, de que você trabalhou para gerar valor para outras pessoas, recebendo essa garantia em troca do trabalho realizado. Você agora pode obter o valor que outra pessoa gerou, e assim sucessivamente. Está claro que o dinheiro em si não tem qualquer valor, pois esse objeto só permite ao seu detentor obter bens e serviços já produzidos por alguém, ou obter bens e serviços em um momento futuro. Vamos entender agora o que é escravidão em termos mais gerais. Quando alguém possui direito sobre a força de trabalho de outra pessoa, esse alguém pode, sem qualquer consentimento da outra parte, obrigar o outro a trabalhar para ele extraindo parte do valor de seu trabalho. Nesse caso, temos uma relação de escravo e dono de escravo. Entretanto, o escravo não pode doar todo o valor da sua força de trabalho para o seu dono, visto que dessa forma o escravo não obteria recursos para o seu próprio sustento, para se manter trabalhando, e portanto não sobreviveria. A escravidão é, portanto, uma relação de exploração entre duas partes onde necessariamente uma delas não consentiu em aceitar acordo pré-estabelecido. Este acordo foi simplesmente imposto. Entendendo por ora que a escravidão extrai parte do valor do trabalho e não a sua totalidade, e que o escravo não tem liberdade de escolha de sair desse acordo, vejamos como essa relação se mantém sólida e estável mesmo nos tempos modernos. Vamos considerar inicialmente uma relação direta de exploração, onde o dono de uma propriedade mantém o indivíduo preso em um território delimitado. Nesse exemplo, o indivíduo não pode sair desse território, mas também não é obrigado por força de lei a trabalhar, apenas escolhe trabalhar para manter seu próprio sustento. Considerando que o indivíduo obtém lucro dentro do território de um terceiro através do seu trabalho, ele será obrigado a entregar parte dos seus bens para o proprietário soberano daquele território. Veja que nesse caso não há uso de dinheiro para estabelecer qualquer troca. O indivíduo apenas entrega uma parte dos bens produzidos por ele ou aqueles obtidos por troca com outras pessoas. Podemos perceber que a exploração, nesse caso, se origina na falta de acordo pré-estabelecido entre o dono da propriedade e as pessoas que ali vivem, uma vez que essas pessoas não podem abandonar o território e produzir em outro lugar, como consideramos inicialmente nesse exemplo, estando condicionadas a entregar parte do valor de seu trabalho à medida que surge a necessidade natural de produzir para sobreviver. Vamos tornar esse exemplo agora mais complexo, envolvendo um meio de troca anônimo, que chamamos de dinheiro. O dinheiro é essa espécie de mercadoria que surge espontaneamente em uma sociedade à medida que a sua economia escala em tamanho e produtividade, sendo aceito como um meio de troca mais eficiente que o escambo, e podendo exercer outras funções. Como o dinheiro cumpre o papel de garantia futura na aquisição de bens, ele deve manter a sua propriedade de reserva de valor, permitindo que dívidas e investimentos sejam criados, o que antes não era possível na economia de escambo. O indivíduo agora obtém dinheiro em troca da sua força de trabalho. Com essa garantia em mãos, possui a expectativa de obter bens e serviços produzidos por outros. Vamos evoluir esse raciocínio agora.
Entre o instante de tempo em que o indivíduo vendeu sua força de trabalho para obter dinheiro até o momento futuro em que ele irá de fato gastar esse dinheiro, é possível que o dinheiro tenha perdido parte do seu valor inicial. Como os bens produzidos por todas as pessoas são precificados na quantidade de dinheiro disponível inicialmente, se essa quantidade aumentar, nesse caso com a emissão de novas moedas de troca, os bens serão agora precificados de acordo com uma maior quantidade disponível de dinheiro, ou seja, terão seus preços inflacionados, assim como o dinheiro. O indivíduo, portanto, obtém menos bens de valor do que o esperado, e quanto mais tempo mantiver esse dinheiro em suas mãos, menos valor ele poderá esperar obter no futuro. Mas afinal, o que causa a desvalorização do dinheiro e o aumento dos preços? E o que isso tem a ver com uma relação de escravidão? A senhoriagem é o lucro obtido por aqueles que controlam a emissão de moeda e são capazes de criar esse dinheiro novo. Através dessa emissão e sua posterior circulação na economia, os donos da moeda podem usufruir do privilégio de gastar essas moedas para obter bens e serviços que não foram ainda precificados nas novas moedas. Dessa forma, o dono dessa mercadoria, que é aceita como dinheiro pelos agentes econômicos, obteve uma garantia de acesso à riqueza sem produzir valor para outras pessoas, e sem assumir qualquer dívida. Quando esse dinheiro novo entra em circulação através do seu emissor, que é o Estado, o lucro da senhoriagem já foi obtido pelos agentes estatais. A partir desse momento, o dinheiro novo passa a circular e os preços no mercado tendem a subir se novos bens e serviços não forem ofertados durante esse tempo. Quando os últimos recebedores do dinheiro são atingidos, a economia já sofreu um aumento generalizado dos preços, e estes últimos terão o menor poder de compra entre todos os produtores. Esse fenômeno é conhecido como efeito Cantillon. Até este momento, podemos compreender que alguns agentes têm o privilégio de acessar bens e serviços sem a necessidade de produzir nada como contraparte, enquanto outros não têm qualquer alternativa lícita a não ser vendendo a sua força de trabalho para acessar tal riqueza. Entretanto, o que torna esse sistema análogo à escravidão não é a emissão de moeda em si, mas a imposição do emissor para que a mesma circule na economia sem nenhum tipo de concorrência. Isto é, o monopólio da emissão da moeda e sua circulação. A essa forma de dinheiro damos o nome de moeda de curso forçado. Como consideramos no primeiro exemplo de permuta ou escambo, o indivíduo produtor é categorizado como um escravo, pois não possui direito de abandonar o território para produzir e estabelecer relação de troca em outro lugar. Portanto, não possui direito de propriedade. A escravidão moderna, por outro lado, utiliza-se de um sistema de extorsão e exploração mais eficiente e muito menos perceptível, pois o indivíduo não é obrigado por lei a trabalhar, nem mesmo a viver em um território específico, mas é coagido a utilizar a moeda de curso forçado monopolizada pelo governo e sem qualquer lastro, para com essa moeda acessar o valor produzido por outros indivíduos. Caso ele tente vender sua força de trabalho usando outro meio de troca, pode ser enquadrado como criminoso, e mesmo que abandone aquele território e aquela moeda, ainda estará o indivíduo submetido a outras moedas de curso forçado, tendo que pagar tributos nessa moeda. Vemos, portanto, que essa relação é análoga à escravidão, pois o Estado, como detentor e emissor único da moeda, pode impor a sua circulação por força de lei e assim extrair lucro de todos os agentes produtores por meio da senhoriagem. A desvalorização da moeda nas mãos dos produtores que poupam num período longo já foi compensada pelo lucro obtido inicialmente pelo emissor. Ou seja, a transferência de parte do valor do trabalho, nesse caso, já ocorreu no passado e não ocorre simultaneamente, tornando a inflação um mecanismo mais eficiente, estável e discreto de exploração já criado pelos Estados. Obrigado por assistir até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.